Saudações investidores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar do TRPL4, a ação da Transmissão Paulista. Que recentemente passou por mudanças, né? E ela trocou o seu ticker de TRPL4 para ISAE4. E seu nome também, que era ISACETIP, ou ISACETEP, ela mudou para ISA Energia. E para quem não sabe, a Transmissão Paulista ela faz parte da nossa carteira pública aqui do canal, na parte de ações, obviamente. Como já foi dito nesse vídeo, ela mudou o ticker, então agora não está TRPL4 aqui, está ISAE4. Ela corresponde a 4,45% da nossa carteira geral do canal, englobando tudo, né? Fundos imobiliários, ETFs internacionais, criptomoedas, renda fixa e ações. E corresponde a 26,63% atualmente da nossa carteira de ações. E para você acompanhar o andamento da nossa carteira pública aqui do canal, que só faz crescer, isso aqui é o resultado de 2 meses, para vocês terem ideia, 10% de crescimento, basta se inscrever e acompanhar nossos próximos vídeos. Mas sem muito mais enrolação, vamos para a análise de fato. Primeiramente, vamos falar das concessões que essa empresa possui, né? E o mais importante para vocês analisarem nessas concessões é justamente o vencimento. Como podemos ver aqui, por isso que o setor elétrico, né, de transmissão é um setor muito perene e seguro. Por quê? Porque os contratos de concessão são de longuíssimo prazo. Como vocês podem ver aqui, os vencimentos para 2042, 2052, 2046, 2053. Só tem um vencimento aqui, que é justamente esse aqui da Everise, que é de 2025. Só que assim, é uma percentual muito pequena, que não faz cosquinha nessa carteira de concessões dessa empresa, né? E aqui tem todos os vencimentos. Como vocês podem ver, tá tudo bem tranquilo em relação ao vencimento das concessões. A questão é, vocês têm que analisar, vai demorar muito tempo ainda, né? Mas a partir da década de 30 para a década de 40, no caso de 2030 para 2040, aí vai começar a vencer os contratos, mas daqui até lá tem muito chão, então sinceramente está tranquilo a questão de vencimento das concessões, né? Falando agora de crescimento, essa empresa recentemente passou por vários investimentos e tem passado e projetado novos investimentos, né? No caso, como podemos ver aqui no relatório deles do terceiro trimestre. 7 projetos em execução, 10 bilhões de investimento, aumento de 718 milhões em investimentos versus o nono mês de 2023, né? Seja um comparativo. Aumento nos investimentos, aumento do sacrifício do caixa, porém, comparado, por exemplo, com a Taesa, a alavancagem, a disponibilidade de caixa dela está bem superior à da Taesa, né? Por exemplo, que é uma concorrente direta sua, uma transmissora direta, concorrente a TRPL4, que agora é ISAE4. Temos 56 projetos de reforços e melhorias na estrutura da empresa. E isso nos mostra que a Transmissão Paulista ela não pode dar conta de dividendos absurdos, justamente porque ela estava fazendo muitos investimentos necessários, né, para a empresa. Falando de resultados de lucro, a empresa ela teve um crescimento de 21,6% no lucro líquido acumulado, no caso, no comparativo do ano passado. Falando agora de endividamento da empresa, temos que ficar atentos a esse indicador aqui, que é o dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador é analisado da seguinte maneira: se ele está acima de 3, a dívida começa a causar um risco grande para a empresa, né? É legal você acender uma luz vermelha antes de investir em uma empresa que tem isso aqui acima de 3, por exemplo. Porém, no caso da TRPL4, como vocês podem ver aqui, ele está em 1,82. E quando pegamos o comparativo desse indicador, vemos que ele está muito alto, né, em relação ao padrão dessa empresa, né? Ele está, digamos assim, no topo histórico desse indicador. E o que isso representa? Justamente aquilo que eu mostrei para vocês. A empresa está fazendo muitos investimentos. E isso demanda pegar dinheiro, né? Pegar dinheiro de terceiros e gerar dívidas. Só que as dívidas da TRPL4 até o presente momento, estão controladas, né? Estão abaixo de 3 esse indicador. E isso faz com que a gente não tenha que ficar tão preocupado com a alavancagem dessa empresa. Inclusive, no próprio relatório do terceiro trimestre dessa ação, ela traz justamente isso aqui, o crescimento da sua dívida em relação ao ano anterior. E aqui a composição da dívida, né, em debêntures de IPCA, de CDI. Quando somamos todas elas, vai dar um montante de 11,5 bilhões de reais, né? E aqui temos os destaques, que é justamente o prazo médio de pagamento dessas dívidas, que é de 7 anos, e o custo médio, que é de 10,79% ao ano, ou IPCA mais 6,8% ao ano. E antes de chegarmos no ponto-chave desse vídeo aqui, que é se vale ou não vale a pena investir nessa ação nos dias de hoje, é válido mostrar esse gráfico de rentabilidade aqui da TRPL4 desde 1999 até os dias atuais. Ela é justamente essa linhazinha verde aí, em comparação com o Ibovespa, que é a média das ações brasileiras, né, o índice das ações brasileiras, e do CDI, que é justamente a renda fixa, digamos assim, que está em vermelho. Como podemos ver aqui, está muito superior, foi muito melhor nesse período, né, você ter investido em TRPL4. Apesar de que investimentos e acontecimentos anteriores não vão garantir um futuro próspero para essa empresa, por exemplo. Só que o tempo nos contou, né, que foi vantajoso investir nela em detrimento desses outros dois ativos. Só para vocês entenderem que é isso, nesse período de mais ou menos 24 anos, a TRPL4 valorizou 22.520%
enquanto o CDI valorizou 1.679% e o Ibovespa 1.167%. Falando agora de preço, essa ação ela se encontra custando R$ 24,77. E uma coisa muito importante a ser pontuada no valor de mercado dessa empresa é justamente a relação dela com a Eletrobras, né? A Eletrobras ela vendeu 2,2 bilhões de TRPL4, despejou no mercado. E isso aí gera uma oportunidade de compra muito boa. Isso eu vou mostrar para vocês justamente no cálculo do preço teto, onde vocês vão ver o quão distante o preço teto, o meu preço teto, né, e utilizando o método Bazin, dessa ação tá do preço atual. E para calcular o preço teto pelo método Bazin, basta você pegar o rendimento esperado, né, de 6%, que é o que ele fala. Você pode botar aqui quando você quiser, né? Pode botar 7, pode botar 8. Você vai achar preços tetos diferentes para cada percentual esperado de dividendo que você botar. Você também precisará da média de rendimento dos últimos 5 anos, ou seja, você vai somar os últimos 5 anos de dividendo, fazer uma média aritmética e dividir por 5 e você vai achar a média, né, dos últimos 5 anos, que no caso da TRPL4 é 2,02 centavos. E com esses dados vocês vão achar um preço teto por ação de R$ 33,67, que em comparação ao preço que ela se encontra atualmente, tem uma diferença muito grande. Ela está muito descontada em relação ao preço teto do método Bazin, né? E para vocês verem o quão ela está descontada, se eu botar aqui 7%, por exemplo, o preço teto ele passa para R$ 28,86. Mesmo assim, continua descontado. Se eu botar em 8% aqui, mesmo assim, ele continua descontado, o preço teto. E o preço atual dessa ação, né? A gente viu ali agora, atualizando aqui, R$ 24,77. A margem de segurança para o método Bazin, de fato, que é com 6%, é de 36%. Ou seja, você tem 36% de margem de segurança comprando no preço atual dessa ação. Outro ponto que pode nos ajudar a entender o quão essa ação está barata ou vai ficar mais barata, possivelmente nos próximos meses, é justamente que quando nossos juros reais estão altos historicamente, as ações de utilidade pública, como é o caso da Transmissão Paulista, elas tendem a descer seu preço, né? Porque elas estão competindo com um CDI, com juros real muito alto, sem risco nenhum, na Selic. E aí a galera foge dos investimentos de risco, né? De risco assim, de investimentos variáveis e vão para a renda fixa. Isso aí abre uma janela de caimento de preço que pode te dar a oportunidade de comprar barato ações muito boas, como na minha opinião, minha humilde opinião, é o caso da TRPL4. Esse foi o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.